Em 2011, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo apresentam índices de poluição acima do recomendado. Será que no corre-corre cotidiano a gente consegue perceber isso? Eu vou conversar com as pessoas nas ruas. Vem cá. Como é que a senhora consegue sentir a poluição no seu dia a dia? Olha, através da respiração, né, a sujeira na pele ao chegar em casa. É os carros, né? Às vezes solta aquelas fumaças e o nosso nariz incomoda um pouco. Tosse, muita tosse. Arde, né? Os olhos ardem muito. O ar fica mais pesado, alergia. Muito pigarro, garganta seca e eu morava num bairro onde tinha muito carro, muita fábrica e tal, então aquilo para mim era ruim. Nas minhas pesquisas sobre poluição, eu descobri um dado assustador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem a cada ano mais de 2 milhões de pessoas por doenças provocadas pela inalação de partículas de poluição. Para mim, isso é uma boa pista para eu descobrir agora que tipos de doenças que a poluição provoca. Vem comigo. A gente vai conversar com o Hermano Albuquerque de Castro. Ele é pneumologista, doutor em saúde pública e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz aqui do Rio de Janeiro. Hermano, quais são as principais doenças causadas pela poluição? Olha, primeiro assim, a poluição se espalha pelo ar, pelo solo e pela água. Em especial, a poluição do ar pode causar doenças respiratórias e cardiovasculares. Isso pensando nos efeitos agudos. Em efeitos crônicos, você tem ações, por exemplo, como câncer. A poluição tem uma característica interessante, ela é invisível muitas das vezes, nós às vezes não conseguimos enxergá-la, a não ser quando levanta poeira ou quando sai a fumaça do carro, mas de um modo geral no dia a dia a gente não percebe, a gente vai às vezes perceber no sintoma, na tosse, no lacrimejamento, que começa a irritar o olho, começa a lacrimejar, começa a fungar o nariz, então esses são sinais de alerta de que aquela região pode estar poluída. Aumenta a poluição, aumenta o risco de internações, por exemplo. Aumenta o número de nebulizações de crianças, por exemplo. As crianças acabam tendo que nebulizar demais, às vezes 3, 4 vezes por semana, nessas semanas de poluição. Aumenta a mortalidade, por exemplo, por doença respiratória em crianças. Aumenta a mortalidade dos idosos. Aumenta a mortalidade por doenças cardiovasculares. Quais são as recomendações que você daria para quem fica exposto à poluição? Olha, é fundamental o cuidado dentro de casa, mesmo que você não saia na rua, dentro de casa. Por exemplo, não deve varrer para não levantar poeira, passar sempre pano úmido. Um cuidado individual importante é tomar muito líquido. Por quê? Porque a tendência da poluição é ir ressecando o organismo, o próprio aparelho respiratório. Então, tomar muito líquido é importante. Tomar mais água do que o habitual, por exemplo. E a gente tem um agravante, se tiver poluição e o ambiente estiver muito seco, isso piora, isso aumenta a possibilidade de sintomas. Então, umidificar o ambiente também pode ser uma boa medida, principalmente em cidades em que já a umidade é baixa, como Brasília, por exemplo. Estão aí as dicas. Você sabe se você fica exposto à poluição? Eu descobri um jeito bem simples da gente saber se um lugar está poluído. Você pode até fazer em casa. Para isso, você precisa de um palito para churrasco, um filtro de papel, desses que você usa para fazer café, e um grampeador. E aí você vai pegar o filtro de papel, dobrar as extremidades. Essa extremidade menor é que vai entrar o palito, tá? E aí você pode deixar até uma pontinha aqui, ó. Dobra aqui. E aí o detalhe é na hora de grampear. Você grampeia no palito para o conjunto ficar mais firme. Pronto. E aí o detalhe é você deixar isso aqui, ó, aberto, como se fosse um copinho. Mas, gente, a gente está aqui numa praça arborizada. Eu vou levar isso daqui para uma avenida bem movimentada aqui do Rio de Janeiro. Vocês vêm comigo. Eu estou aqui na Avenida Brasil, uma via com grande fluxo de veículos automotores do Rio de Janeiro e com concentração enorme de fábricas e indústrias. Eu vou testar o meu experimento aqui. Vamos ver. O ideal seria eu ficar aqui por mais tempo, mas eu preciso continuar a minha investigação. Agora você em casa pode colocá-lo na janela e observar todo dia. O que não vai dar para saber é que tipos de substâncias tem na poeira, os poluentes que sujam o nosso ar. Agora, como é que se mede a poluição numa cidade? A gente vai ver isso depois do intervalo.